Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui hoje ao nosso podcast. Estamos muito animados com a presença de todos vocês aqui, para a gente dialogar e conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é a saúde mental e o suicídio. Isso é um desafio aí da saúde pública. E gostaria de me apresentar, sou Edmilson, sou aluno do curso de Medicina da Unify. Meu nome é Rafael, também sou do primeiro ano do curso de Medicina. E a nossa convidada, Betânia Alves Veiga del Agli. Seja muito bem-vinda, Betânia. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje. E nós esperamos que esteja confortável para discutirmos um pouquinho sobre um tema muito interessante, né? Que é a questão da saúde mental e do suicídio em si, né? E eu gostaria de dar a oportunidade para você se apresentar, por gentileza. Tá, muito obrigada também. É um prazer estar aqui. Primeiramente, queria dizer que também curso medicina, sou colega de vocês, mas a minha formação inicial é em psicologia. Eu fiz especialização em educação especial, mestrado e doutorado em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e treinamento em saúde mental da criança e do adolescente na psiquiatria da Unicamp. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela apresentação. O tema, então, o assunto nosso principal é a saúde mental e o suicídio, um desafio para a saúde pública. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar das suas próprias habilidades para se recuperar, né, de um estresse rotineiro, capaz de ser produtivo e de contribuir com a comunidade. E em cima dessas palavras, né, desse texto da Organização Mundial de Saúde, nós gostaríamos então, Betânia, de perguntar para você como que a psicologia pode contribuir para abordar os desafios aí atuais da saúde mental no contexto aí da saúde pública em si. Tá. Então, a psicologia ela pode atuar tanto em termos preventivos, né, e também na questão das intervenções no sofrimento, na doença mental. Na questão da prevenção, eu acredito que muitas coisas são possíveis de serem feitas, principalmente em instituições em que a gente possa trabalhar com o desenvolvimento e também para melhoria, para dar oportunidades, né, das pessoas, por exemplo, falar sobre os afetos. Vou dar exemplos. No âmbito da infância, trabalhar dentro das escolas, com a saúde mental das crianças, também em instituições que acolhem, né, as crianças, que estejam presentes e que isso possa ser desenvolvido, trabalhos voltados para a questão da resiliência, do autoconhecimento, de falar de si. Então, nas escolas nós temos muito, vou falar também um pouco mais da escola, é um lugar que para mim é muito comum, né, eu trabalho bastante com educação e a falar das perspectivas atuais em termos de prevenção que tem ocorrido dentro da escola, dando oportunidade para as crianças falarem de si, se autoconhecer, conhecer os seus sentimentos, os seus afetos. Só lembrando, né, que antes era pouco que se falava sobre a questão do autoconhecimento, né, de falar de sentimentos, de resolução de conflitos dentro da escola. Então, são situações que a gente pode atuar no sentido de trazer condições mais favoráveis para a criança resolver seus conflitos de uma forma mais adequada, né, trabalhando questões do desenvolvimento moral dessas crianças, enfim. No âmbito também de instituições que atendem crianças em situações de violência, hoje a gente sabe, pela literatura, que muitas pessoas, né, que sofrem por algum desequilíbrio mental, um sofrimento mental, muitas delas têm a sua condição na infância, questão de violência, de abuso,
né, de vivenciadas situações de agressividade, desde o bullying, como também dos próprios familiares, de situações em casa, enfim. Então, a gente pensar sobre essas questões de como a gente poder atuar preventivamente sempre é a melhor condição. Ok. Nós temos também a questão já de uma atuação mais direta quando a doença, né, ou os problemas mentais estão instalados, né? Ok. Hoje a gente sabe que não só a depressão, como a ansiedade é um fator da nossa sociedade. Então, a psicologia e algumas áreas, em especial da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, tem sido apontado como fator, como padrão ouro para lidar com muitos transtornos, notadamente os transtornos de ansiedade e depressão, né? A gente tem aí a terapia cognitivo-comportamental como uma das abordagens, mas todas as abordagens na psicologia podem ser trabalhadas no sentido de favorecer, restabelecer o equilíbrio em situações de dor. Perfeito. Betânia, aproveitando um gancho nas suas palavras aí, nós sabemos que tem muitas famílias que sofrem, né, da questão, sofrem com seus filhos, com as suas crianças, adolescentes, os adultos, os idosos, né? E como que essa família pode identificar sinais na qual essas pessoas, né, da família estão passando aí por problemas mentais, estão iniciando, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, né? Quais são esses sinais assim que essas famílias podem observar nessas pessoas? As questões, por exemplo, de mudança de comportamento, né, a forma de você se comportar no dia a dia, afetando o sono, o apetite, a questão de como você lida mesmo da sua relação com os familiares, com amigos, isso pode ser indicativos, indícios aí de que algo não esteja bem com aquela pessoa, Ok, né? perfeito. Você já falou de alguns, mas quais seriam os fatores sociais que existem hoje que impactam a saúde mental e como eles estão ligados a isso? Nós temos vários, né, fatores. A questão, por exemplo, de perdas, né? A gente sabe que situações amorosas podem trazer um desequilíbrio para a pessoa. A questão de crises financeiras, nós temos também de violência, de vergonha ou nas questões morais, né? Que isso possa vir à tona socialmente. Então a gente tem vários fatores aí que podem, catástrofes, né, injustiças, preconceitos. Então são inúmeros fatores sociais que são aí desencadeantes, vamos dizer, de situações de saúde mental, né? Eu falo que são desencadeantes porque provavelmente a pessoa pode ter já uma predisposição a questões de saúde mental e são fatores que vêm a somar e gerar um quadro de desequilíbrio e que pode ser também momentâneo ou permanente. É interessante que o Brasil ele tem aí um alto índice de depressão, né? Mais inclusive de outros países. E eu estava escutando uma discussão, na verdade, também de profissionais, então não é em termos de que eu li em artigos científicos, mas uma discussão entre especialistas, colocando que o brasileiro precisa trabalhar muito, né, para conseguir o básico, as condições básicas, colocando aí um peso muito maior na dimensão do brasileiro, quando comparado com outros países que têm uma condição melhor de vida, né, pelo menos as questões básicas, não o excesso, Certo. mas acesso à educação, à saúde, à segurança, e que a gente precisa, na verdade, fazer muito para ter condições de ter essas questões. Entendi. Muito interessante isso, né? Dá para a gente refletir. É, e agora, falando um pouquinho sobre suicídio, o suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente.
usando um meio de que ele acredita ser letal. Ministério da Saúde. Então, Betânia, com essas palavras, né, a gente queria saber de você, né, quais os principais assim, motivos que levam um indivíduo a cometer suicídio, e como podemos prevenir isso, né? Como podemos trabalhar isso com as famílias para prevenir essa questão do suicídio em si. Uhum. O suicídio é um problema, né, de toda a sociedade. Na verdade, ao longo aí da história, a gente sabe, né, dessas condições aí, do suicídio, e a gente precisa sim discutir a respeito, falar a respeito do suicídio, que é uma das dimensões, eh, não quando acontece, mas sempre, né, lembrando, na verdade, ou trazendo possibilidades, não de falar especificamente sobre o tema, mas de falar de questões que envolvem sentido da vida, né, que eu acho que é Ok. super importante. O suicídio, é claro, ele choca bastante, né? São dimensões, só que a gente sempre tem que pensar. A gente montou um grupo de estudo aqui na faculdade para estudar o que leva as pessoas, que tem a ver com a sua pergunta, né, a cometerem suicídio. E a gente viu uma revisão sistemática em que aponta várias questões. Sempre, em primeiro lugar, é a questão da saúde mental mesmo. Então, as doenças mentais como a depressão, o transtorno afetivo bipolar. Então, são condições que predispõem, né, tanto a psicose, também esquizofrenia, né, pode levar aí a questão do suicídio. Mas nós temos também outras questões que, como eu falei antes, que a questão que eu acho que é fundamental é a violência na infância. São situações que a criança, de toda a natureza, né, que faz com que essa criança tenha quadros mais depressivos e que venha a cometer a questão do suicídio. Então, assim, a gente precisa se preocupar, observar, sim, né, os parentes, as pessoas próximas, porque isso é uma condição bastante triste para a família que acontece, de ter uma pessoa que cometeu esse ato. Ok, perfeito. Com o avanço da psicologia, foram descobrindo maneiras, né, de ajudar na prevenção da saúde mental. E a minha dúvida é, quais são esses métodos de prevenção para a saúde mental? Quais seriam? Então, né, como eu coloquei para você, eu quero talvez destacar alguns aspectos que sejam importantes, né? Quando a gente fala de prevenção, vamos dizer que a gente está falando de desenvolvimento, de educação, de construção de valores, de sentido da vida, né? As adversidades, elas são comuns a todos nós. A gente vai falar, se eu perguntar aqui, todo mundo tem sofrimento. Todo mundo vivencia sofrimento. E o sofrimento, ele é uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria. É claro que viver dores, elas é muito triste, né? Mas, de uma outra maneira, ela é importante também, porque com a dor a gente cresce bastante. A gente pensa em outras formas, né, de lidar. Então, quando você fala desses fatores, eu penso que é muito importante a gente favorecer com que essas crianças possam lidar com as situações de uma maneira que elas possam resolver os seus conflitos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro. Muitos pais hoje, né, eles na verdade não deixam as crianças participarem de decisões da família, de situações mesmo que envolve dor. Porque eu fico pensando assim, não é retirar, né, mas é ajudar a criança a lidar, né, Sim. com as situações que geram sofrimento. Então, isso é muito importante para a gente
construir resiliência, né? O caráter, a questão do sentido da vida, os valores que essa criança vai ter. E tudo isso é extremamente relevante para a gente poder pensar em saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa só, né, nesse bem-estar, mas o que que leva esse bem-estar? Né? O que que faz com que eu sinta esse bem-estar? Se eu não trabalhar essas dimensões, inclusive a própria espiritualidade, né? Hoje eu falo assim, que são algumas das dimensões que são extremamente relevantes. A educação para o desenvolvimento. Eu fico pensando para os adultos, né? As práticas que envolvem o autoconhecimento, elas são extremamente importantes para levar a questão da prevenção. A dimensão do trabalho voluntário, né? Então, eu penso que, na verdade, as pessoas e as pesquisas têm mostrado isso, que quanto mais você se engaja no trabalho voluntário, na ajuda ao próximo, você tem uma condição de saúde mental muito mais favorável. Sim. E a questão da espiritualidade, né? Então, eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando de acreditar que existe algo superior, né, que nos leva, que nos motivam, e isso não é de uma hora para outra, né? Eu falo muito que eu trabalho com criança, com pais, em todas as minhas intervenções, eu coloco para os pais que faz parte da educação ensinar a Deus, né? Que existe algo aí superior, que em algumas situações da vida a gente não tem o que se apegar, a não ser a uma fé, uma crença das razões pelas quais eu estou vivendo aquele sofrimento, daquilo que eu estou passando. Então, eu acho que são fatores aí que nos auxilia, né? Sim. Autoconhecimento, um trabalho voluntário, a questão da espiritualidade, o próprio desenvolvimento, né? da criança, a educação. A gente, compartilhando também, eu trabalhei no CAPS, né, há alguns anos, por 12 anos, um CAPS infantil, e a gente via muito essa questão da criança, do adolescente, ter a dificuldade de enfrentar a frustração, né, as frustrações, né? Então, logo de cara, você conversando com a criança, com o adolescente, você via que faltou ali um ensinamento, um encorajamento dos pais, o qual você disse, né, nessa questão, né, de encorajar esse adolescente a enfrentar aquilo, né? Então, a gente vê que cada vez mais os pais querem dar pronto, né? Dar tudo pronto na mão, e a criança, e eles não percebem a dificuldade que a criança tem depois enfrentar todo o resto, né, dos problemas dela, né? Então, é uma dificuldade muito grande aí com essa questão das frustrações, né? Eu falo assim muito para os pais, na medida das possibilidades, né? Os conflitos que são vivenciados pelas crianças são das crianças e elas devem resolver, mas não de uma maneira sem o auxílio do adulto, porque como ela está em processo de aprendizagem, ela precisa dessa assistência. Mas não que os pais resolvam por elas, mas que elas possam, né? O que a perspectiva também, que eu acho que é muito bacana que tem acontecido hoje, que a gente já está sensibilizado pela importância de falar dos afetos, porque antes a gente tinha aquela educação engole seu choro, não expressa seus sentimentos. Hoje a gente está no extremo oposto, né? Mas como que a gente tem uma regulação dessas emoções, né? Então, assim, uma criança que tá triste, que a gente possa colocar o quanto que você entende que aquela situação deixou triste, mas o que a gente poderia fazer, quais são as possibilidades, etc. É claro que eu estou trazendo algo muito simplista, não algo muito né, de exemplo aí que vocês estão me trazendo, mas aquilo que eu queria colocar ser um suporte para essa criança para resolver os seus próprios conflitos, porque são conflitos necessários, né? A gente não vai lidar lá na vida adulta, resolvendo conflitos se a gente não aprendeu a fazer isso antes, né? Então há uma necessidade disso. Exatamente, muito bom. Agora um outro assunto aqui, mas no mesmo contexto. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou o surgimento
de uma doença provocada por um vírus do tipo coronavírus, a Covid-19. Foi considerado uma emergência de saúde pública de interesse internacional, com alto risco de se espalhar para outros países ao redor do mundo. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde avaliou a Covid-19 e a caracterizou como uma pandemia. Neste contexto, Betânia, como que a pandemia do Covid-19 afetou a saúde mental assim, das pessoas e quais as implicações que ficaram ainda a longo prazo? Pois é, né? A gente tem mesmo esses dados, né, que a Covid interferiu muito na questão da saúde mental, trazendo muito medo, porque era algo desconhecido e que a gente vivenciou situações mesmo de crise, perdendo parentes, o medo, né, daquela doença que era tão desconhecida e que hoje a gente tá abusando, né? Vamos pensar. Mas, assim, quando surgiu, é claro, até por uma proteção, a gente, a gente não sabia o que era. Eu acho até interessante que, nessa ocasião, eu e mais 2 colegas psicólogas, a gente fez um trabalho voluntário nessa época, que a gente denominou Psicologia da Emergência. E a gente disponibilizou o nosso número de celular, o WhatsApp, para que as pessoas entrassem em contato, quem precisasse Muito conversar interessante. com uma pessoa. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu nem sei quem são, né, que estava vivenciando isso, principalmente para o pessoal da saúde. Ok. E eu lembro de uma pessoa enfermeira que estava vivenciando, que tinha que enfrentar isso e que tinha um filhinho pequeno e que tinha os pais idosos e que o receio, na verdade, de lidar e o conflito que ela estava vivenciando com a responsabilidade da profissão e, em contrapartida, toda a questão de ter um filhinho, de ter pais. Então, assim, um medo muito grande desse desconhecido. Então, eu acho que o Covid veio colocar para a gente muitas situações que a gente não tem controle, né? E daí também a fé, né? De Sim, acreditar em algo sim. que isso favorece. Então, eu acredito que a gente passou a lidar aqui na clínica mesmo de psicologia, eu esqueci de falar, e eu acho que era importante, que eu sou professora do curso de psicologia aqui também na Unify, a coordenadora do curso, e que a gente, lá na clínica, a gente atendeu muitos pacientes com ansiedade, com sintomas ansiosos relacionados a justamente esse medo, né, de se contaminar, do que ia acontecer, De levar para de casa. levar para casa, etc. Mesmo em situações em que a gente não tinha tanto risco mais, Sim. né? Uhum. Por outro lado, a gente também observa que fez muito bem para outras pessoas, né? O confinamento, o ficar em casa, né? Se conhecer. Então, também as famílias, Ok. e a gente observa na questão do trabalho que as pessoas não querem voltar a trabalhar presencialmente. Até há pouco tempo atrás, a TV estava colocando que as empresas queriam retorno, mas os funcionários não, eles queriam ficar em Olha, casa. Então a gente aprendeu muito também, né, com a sim, Covid. sim. A gente observou muitas coisas positivas, que o Interessante. sofrimento traz isso pra gente. Exatamente. Interessante que a gente só pensa no lado negativo da Covid e tudo que aconteceu, né? Mas não vê esse lado positivo, né? Como você Sim. vem falando lá. Em toda situação Interessante. negativa de sofrimento, né, a gente consegue tirar aí os benefícios, as mudanças positivas. Tem muito a ver a forma que a gente lida com o sofrimento, como a gente vê esse sofrimento, Ok, né? ok. Muito interessante. Perfeito. No decorrer da nossa conversa, a gente falou sobre sinais que as pessoas que estão à nossa volta apresentam devido a algum transtorno mental. Mas quais seriam os sinais que nós mesmos teríamos que estar atento em caso de problema de alguma saúde mental? O que a pessoa tem que estar atenta a si mesma para saber se ela pode estar com algum problema? Vamos dizer assim, ó, eu falo assim, dentro da perspectiva que eu trabalho, né?
A gente fala muito que pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, estou sentindo aqui, ó, um aperto aqui, sabe? Uma angústia. Eu falo assim, o que você está pensando? Né? Então, muitas vezes, porque as emoções, elas geram reações fisiológicas, né? A gente sente no corpo a emoção, diferente de quando a gente está raciocinando. Mas as emoções a gente sente no corpo. Tanto é quando a gente está emocionado, a gente tem tremor, a gente tem rubor da face, a gente tem, vamos dizer, as emoções que não são boas, né? Não vou falar negativas, porque eu penso que não são negativas no sentido ruim. São emoções que a gente sente que não são positivas, né? Bom, que geram prazer. Mas, por exemplo, uma angústia, né? Que você tem um aperto, você sente no corpo aquela situação. Então, as pessoas que sentem assim, tirando aqueles fatores que eu falei mais relacionados a sono, fome, mudanças de comportamento, muitas têm a ver com essas manifestações que elas podem identificar que não está bem com elas, que é um sofrimento, um incômodo. E, nesse sentido, tentar identificar os pensamentos que levam ela a sentir assim. Né? Como eu estou falando, os pensamentos levam a sentimentos que levam a comportamentos, de uma forma bem grosseira, né? Bem simplista que eu estou colocando. Sim. Então, identificar essas emoções que são muito evidentes no corpo e buscar os pensamentos associados e procurar ajuda, né? Se não tem condições de procurar a psicologia, que procure outras fontes, né? Amigos, grupos religiosos. Nós temos aí uma fartura de situações sociais que podem ajudar essas pessoas. Ok, perfeito. Muito bom. E, por fim, Betânia, nós gostaríamos que você compartilhasse conosco alguma experiência profissional que mexeu com você e que ficou marcante nessa sua trajetória como psicóloga, como coordenadora de curso, né, como pesquisadora, né? Alguma situação aí que você pudesse compartilhar conosco. Tá. Eu não sei se eu consigo falar assim de imediato, mas eu queria colocar uma situação que para mim é muito clara enquanto profissional, né? Dentre todas as condições de saúde, para mim a mais dolorosa é a saúde mental, né? O sofrimento mental. Na verdade, situações em que a pessoa não consegue lidar com os seus sentimentos, e vou colocar alguns sentimentos que eu acho que são extremamente importantes. Sentimento de culpa, né? São sentimentos, na verdade, eu lembro assim de pacientes que não conseguia sair daquele estado por se culparem. E é até uma situação para que permaneçam mesmo, né? Então, o sofrimento como uma condição para aliviar aquela dor interna, né? Então, e viver com a doença mental é muito complicada. É uma doença silenciosa que, entre aspas, né? Porque, assim, eu falo, a dor física, você tem a dor, você lida com aquilo, mas a doença mental, ela desestabiliza a família, o próprio paciente, o trabalho, a condição de dignidade, né? Muitas vezes daquela pessoa. E eu falo que para mim, a condição de saúde mais triste que nós temos, né? Eu falo que é ser escravo de si mesmo, né? E essa condição, ela dói demais. Basta a gente só ver, para quem, né, quiser pensar, quando a gente está bem, quando a gente está mal. Aquela angústia, aquele negócio assim, vocês já viveram aquela situação que vocês não aguentam nem respirar? Eu já passei por situações que eu precisava assim sair e falar, eu não estou conseguindo respirar de sofrimento, né? E eu penso então que isso vai passar.
essa certeza e que você precisa ter o seu movimento para que aquilo passe. Só que no caso de um transtorno mental mais grave, essa condição não é possível, né? Então, a necessidade de se trabalhar com os profissionais, com os familiares daquela pessoa, né? De ter uma equipe de profissionais de saúde com condições de atender, porque eu vejo também muito a queixa de muitos pacientes que eles riem, né, da doença mental, fala que é chilique, fala que é mentira, que ele aqui de novo. Então, assim, a gente fala muito de saúde mental, mas a gente não quer lidar com isso, Sim. né? Então, a gente quer, não, Deixar de lado ali. vamos deixar de lado, né? Mas isso é muito doloroso, Sem dúvida. né? Então, é pensar mesmo que há possibilidade de mudança, nós temos recursos para isso, não precisamos sofrer, né? Precisamos, sim, ter momentos de sofrimento, isso é natural, vale a pena, vamos dizer, né? Uma vida não pode ser inteira sem nenhuma condição que nos desestabiliza, mas a gente precisa conseguir superar. Ótimo. Perfeito. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente a Bethânia por disponibilizar esse tempo para a gente ter essa conversa. E acho que é isso. Algum comentário? Agradecer a Bethânia, mais uma vez, agradecer o público presente, né? Os nossos colaboradores, né, profissionais que nos possibilitaram, né, estar aqui hoje, a nossa professora também, que nos provocou, né, em fazer o trabalho e tudo mais, a gente agradece. E gostaria de deixar uma boa noite a todos, né, e que todos fiquem bem. Obrigada. E como você disse, já levando um pouquinho dessa troca de experiência, né, das suas palavras, e que todos fiquem com Deus também, que é importante, né? Muito obrigada. Muito bom. Obrigada.